E aí, pessoal, o nome que se quiser dar. A noite das informações, a noite dos horrores, a noite das coincidências, a noite da morte anunciada. Você escolhe. Nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu numa noite cheia de informações para os lados do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com essa mensagem. Que tal trabalhar no exterior, ganhando em dólar, sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando neste mercado quase desconhecido. Clique no link da descrição para ter acesso ao método simples e ter ganhos em dólar no conforto da sua casa. Dá uma olhada nos depoimentos de pessoas que mudaram de vida. Faça como eles. Clique no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. Olha, gente, o Grêmio ontem ganhou, a gente já falou no vídeo, postou o vídeo bem tarde até, olha, eu acho que perto das 2 da manhã. Fizemos uma live muito legal, estávamos lá na Rádio Bandeirantes, foi tudo muito, com muita informação, Diogo Rossi a todo momento, JB trabalhando também, o Vaguinha, todo mundo buscando informações, porque o fato do dia foi a venda do Ferreira em meio ao jogo, e mais do que isso, depois as situações começaram a se colocar nas coletivas, e a gente acabou vendo uma série de informações surgindo dali. Eu queria simplesmente criar uma cronologia em cima do que foi nos dito. O Grêmio se reuniu com o empresário do Ferreira no dia do jogo de manhã e voltou a falar sobre proposta. Ali, pelo que disse Marcos Herrmann, o empresário do jogador disse, olha, eu quero vender, o Ferreira quer sair e tal. E aí depois, pelo que eu vi, o Grêmio não aceitou e apresentaram lá uma notificação com a saída do Ferreira. Por isso é que eu chamei de a noite da morte anunciada. Porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. Todo mundo sabia. Esse modelo de empresário, de jogador, ele só se repete. Ele só se repete, a história só repete. A gente muitas vezes aqui, pela nossa torcida pelo Grêmio, eles estão querendo ficar no Grêmio. Por quê? Porque tu recebe a informação, pede, alguém tem que dizer pro César lá que o jogador gosta muito do Grêmio, é ficar no Grêmio. Para com isso. Para com isso. A gente se ilude. E a gente se iludiu aí também. Isso era sabido e entendido no dia que o Grêmio fez o contrato, colocando uma multa baixa. Sempre que tu coloca uma multa baixa por pedido de alguém, tu já sabe a intenção dele. Isso aconteceu na história com o Jonas, isso aconteceu na história com o Ferreira. História se repetindo de uma maneira muito simples. Na hora de contratar, na hora de pagar o salário, bota uma multa baixa aí. O que tu tá dizendo? Na primeira chance eu tô fora. E na primeira chance ele tá fora. E aí o Grêmio tem que virar a página. Virar a página. E por que eu chamo Noite das Coincidências? Porque ontem, mais uma vez, nós vimos o constrangimento. E eu vou falar constrangimento porque eu gosto demais do Marcos Herrmann. E ele foi submetido ao constrangimento ontem por essa estrutura que o Grêmio definiu no departamento de futebol, comandada por gente que não está dentro da arena, ou melhor, não está dentro do CT, está dentro da arena, que mexeu com a estrutura do vestiário que sempre caminhou para frente, que demitiu pessoas-chave dentro da estrutura do clube, que desfez alguns pontos importantes de alicerces do Grêmio e que constrange homens do futebol a todo momento quando batem lá. Ontem, o vice-presidente de futebol do Grêmio acabou passando por um constrangimento que vai ser daquelas coisas que daqui a uns anos o pessoal vai lembrar. Lembra aquela vez que o vice de futebol do Grêmio disse que não sabia que o jogador não tinha ido no DM? O homem do futebol, que é um gestor de pessoas, ele tem um monte de responsabilidade. E ele mesmo foi sincero ontem. Ele disse, olha, eu não fui no DM, eu não sabia. Ele não sabia.
E alguém de dentro da estrutura do Grêmio não avisou o treinador e não avisou o homem que comanda o departamento de futebol e fez passar um constrangimento como o de ontem. E eu falo em coincidência porque o Grêmio queimou do Dacref pelo torcedor, o que que dizia? Ah, o Dacref é banana. Olha lá, ele não diz nada. O Paulo Luz não dizia o quê? Ah, o Paulo Luz não diz nada. E agora, o Marcos Hermann. O Marcos Hermann é maior do que todos eles lá dentro. Mas a estrutura, quem comanda essa estrutura? Por que essa estrutura perdeu a organização? Por que nós estamos condenando os homens de futebol? Coincidência? A gente tem que pensar e tem que ir além dos fatos. Porque senão nós vamos ficar parados queimando pessoas dentro do Grêmio, gremistas que trabalham lá todos os dias se matando pelo Grêmio e pagando vale depois de situações como essa. Por isso é que eu chamo de mais uma coincidência. Dessa estrutura que está ruindo, claramente está ruindo, e que a gente condena um ou outro aqui, e eu já vi adjetivos muito fortes em cima da figura do Marcos Hermann, assim como vi do Duda, assim como vi do Paulo Luz, assim como vi de outras pessoas. A gente pode chamar também de Noite dos Horrores, porque Filipão fez uma frase, poucos notaram a frase que ele fez, mas que disse que se reuniu logo depois do jogo com os homens do futebol que disseram para ele: qual é a prioridade, o que que tu quer? Uma reunião depois do jogo, em agosto, para saber o que que tu quer. O que que isso representa? Quer dizer que o Grêmio hoje vai sair às compras? Hoje? O que que é exatamente isso? Uma reunião logo depois que acabou o jogo para definir prioridades. O Grêmio já sabe as prioridades desde janeiro. O Grêmio fala nas prioridades desde janeiro. Isso não pode. É só pegar a coletiva, é rápido quando ele diz: a gente estava reunido aqui e eles me perguntaram quais são as prioridades. O que que eu quero? Como assim? E aí a gente pode terminar a noite dizendo o seguinte: a única chance que nós temos agora, porque o Filipão refere também quem está pelo Grêmio, dentro, obviamente, do grupo de jogadores. Porque outra situação que a gente pode também colocar na linha das coincidências, ela está na forma, por exemplo, como Juan se manifestou nas redes sociais, depois acabou deletando a sua conta no Twitter, falando de uma proposta do vice-presidente de futebol, inclusive dando o número 70 mil, e fazendo uma crítica ferrenha, pública, à condução do Grêmio na relação com os jovens. Não foi à toa, e não foi o único caso que o Grêmio precisou vender porque tratou errado os meninos da base. Isso também não é coincidência. Então, a gente repete problemas de um castelo que claramente parece ser de papel e que se sustenta em cima de bons discursos, mas que na prática a gente vê repetição de problemas e de erros que neste momento nos colocam exatamente onde a gente está. Brigando com a Chapecoense, brigando com o Cuiabá, brigando com o Sport, torcendo para que o Juventude não vá bem. Essa é a realidade. A gente tem hoje um caixa cheio de dinheiro porque precisou apressar a venda de jovens ou porque jovens pagaram a multa rescisória. É por isso.
Só por isso. Só por isso. E agora a gente tem um trabalho ferrenho, que é montar uma estrutura de agosto até novembro para tentar fugir da segunda divisão. Que se faça e que se acerte. Nós podemos só fazer uma coisa, torcer. Nós vamos seguir torcendo. E a partir daí que as coisas se definam. E depois, depois tem que limpar. Depois tem que limpar. Mas limpar bem. Porque parece que essa estrutura vai nos levar para um lugar muito ruim. O Grêmio diminuiu o seu tamanho e precisa compreender isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.